Olá! Uhul! Bem-vindos, Sejam bem-vindos! Este é o quarto episódio do R3D2 Cast, o podcast do projeto R3D2, disponível lá no Instagram e no Facebook, @projeto.r3d2, com este super canal aqui no Spotify e claro, né, Rosi, o nosso mega canal no YouTube com as nossas aulas grátis, lives incríveis, repletas de conteúdo no www.youtube.com/c/projeto R3D2. Eu sou a professora Rosi Garcia. E eu sou o professor Rodolfo Lopes. E nós dois estamos à frente do R3D2 para ficar aqui com vocês agora, também no áudio, enquanto você limpa a casa, enquanto você, de repente, organiza seus livros, ou simplesmente está de bobeira por aí e quer aumentar o teu repertório. Exatamente. E a gente vai dar continuidade à nossa série. Para que serve isso, né? Por que aprendemos isso na escola, né, gente? Porque você tá lá nas suas aulas e pensando, meu Deus do céu, mas por que eu tô fazendo aqui? E aí a gente tá trazendo essa resposta para ajudá-los nesse grande diálogo interno que de repente você pode ter aí, né? Então hoje a gente vai continuar tentando responder essa pergunta com mais uma especificidade. E sim, hoje Dona Rosi Garcia mais uma vez fica feliz porque nós estamos voltando às áreas de linguagem do currículo. Tudum. Soltando fogos aqui. Ao fundo, gente. Fogos ao fundo. E vamos aperfeiçoar a nossa pergunta especificando para este episódio. Rosi, por que aprendemos redação na escola? Exatamente! Melhor área! E o Rô fala assim, não é não! E eu vou brigar, e vou puxar novamente a coisinha pro eu meu respeito, lado. eu gosto. Mas me aguardem. Com certeza. E assim, né, gente, parece uma pergunta óbvia hoje, né, porque aprendemos redação na escola, mas de repente... Pra passar no Enem. Parece que é só pra isso, né? E aí no dia a dia você acaba aprendendo outros gêneros, acaba trabalhando com os temas e fica pensando, meu Deus, mas pra que eu preciso aprender tudo isso? É necessário mesmo? Então a gente trouxe aqui o nosso professor maravilhoso, anos de experiência, professor Paulo Alexandre. Pessoal, tudo bem? Aê! Vamos lá, né? O nosso Paulo, ele é graduado em Letras pela USP, gente, em pós-graduação de produção textual. Tá? Finalizando aí a graduação em Pedagogia na FEUSP, olha isso, hein, gente? E com MBA em Gestão Escolar pela Exalc USP também. Ele participou de diversas bancas corretoras de exames de vestibulares de instituições públicas e privadas aqui no estado de São Paulo, né? Além de outras bancas de alcance nacional, né, Paulo? E sem contar também, Rose, são aí 22 anos trabalhando com língua portuguesa, né? 15 desses anos aí com foco, desde 2005 pelo menos, com foco em produção de texto, né, pesquisando e discutindo. E recentemente também eu dei formação de professores, então acho que o que eu aprendi na educação também serve para ajudar a formar outros professores, né? Afinal é uma bagagem bacaninha, né, então eu dei curso de formação para professores agora recentemente da rede estadual, né, no programa do Aprender Sempre, para os professores poderem trabalhar com os estudantes, receber os seus estudantes. E aí a gente trabalha com ferramentas digitais, então material de formação para os professores de terceira série do ensino médio, e a própria transmissão fui eu que fiz também, e isso me deixa bastante contente, né? Olha só, ainda se você for estudante e estiver ouvindo esse podcast, chama aí seu colega, já combina aí alguma coisa com seus professores, indica aí o podcast, porque vocês estão vendo que o Paulo é realmente uma autoridade e entende super, né, para poder responder a nossa pergunta. E eu vou começar agora, Rosi, já que apesar de você ser a maga das linguagens e ter trazido aí o mago das linguagens e da redação, eu que vou começar a fazer a pergunta, já que eu sou o humanoide aqui de fora, tá? Vamos começar aí. Para que serve a redação? E para que também serve a gente ter que aprender técnicas de redação na escola? Tem um porquê? Eu diria que tem um porquê, sim, mas deixa eu só voltar numa pergunta anterior. Você falou assim, será que a gente trouxe alguém para dar a resposta? Não sei se eu sei a resposta, gente, mas a gente tenta construir junto pelo menos essa reflexão, né? Então, assim, para que serve a redação, né? E por que a gente tem que aprender essas coisas? Eu diria, a gente precisa se
expressar e precisa ter exercício de expressão. Então, no primeiro momento, para que serve a redação? Para ajudar a gente a sistematizar essa expressão que a gente faz. E quando você me fala de ter que aprender na escola, a escola vai servir, como a gente sabe, como um espaço que normatiza sistemas, regras e modos de ser e estar, né? Porque a gente, de fato, vai aprender um modo de ser e estar a partir da escrita e a partir da leitura na escola. Veja que eu falei que é da escrita e da leitura, porque eu não vou reduzir redação apenas com escrita. Eu achei interessante isso que o Paulo falou, a questão de como você é e está no mundo dentro do seu contexto, do seu recorte social, porque realmente, né, a gente está muito acostumado a pensar na redação pela mera escrita e pensar pouco, né, a respeito de expressão, de como que isso serve para a gente garantir a nossa capacidade de expressão. E isso não se resume só a saber as técnicas em si, né, imagino eu, Paulo, que a gente acaba desenvolvendo, né, ou tendo necessidade de aprender essas técnicas para poder conseguir expressar aquilo que a gente sabe que a gente quer e até para evitar problemas, né? Diria que aprender as técnicas também para extrapolar as técnicas. E quando isso acontece, é a parte mais legal do mundo. Então, a gente aprende as técnicas, mas quando a gente extrapola, aí a gente ganha o dia, né? Aí que o trem fica bom. Exatamente. Nossa, falando em extrapolar, né? Justamente isso, que é a questão não somente da expressão, mas também da apresentação. Isso que é importante, né? Que os nossos textos são as nossas identidades, né? A gente sempre menciona isso com os alunos em sala de aula. E assim, Paulo, no contexto de mundo, hoje, nesse mundo contemporâneo, né? Onde a maior parte da comunicação tem sido gerada em redes sociais, como que você acredita que essa redação que a gente acaba desenvolvendo pode ser aplicada? Uma das coisas mais legais que eu vejo aí é a gente perceber que a gente trabalha, e isso não é uma teoria nova, você deve saber também, isso dos estudos que a gente faz, que a gente trabalha com as relações de gênero, e não estou falando de gênero masculino e feminino, mas de gêneros discursivos, do processo de comunicação. Se a gente trabalha com novas dinâmicas de comunicação, então novas formas de comunicação vão surgindo. É um primeiro caminho. Hoje, a gente trabalha com mensagem de WhatsApp e a pergunta é, posso usar na sala de aula? Eu diria, posso. O como depois a gente discute, mas a pergunta é, posso? Posso. Por quê? Porque isso é comunicação viva. Eu posso... Se a gente for falar para a moçada mais nova, posso fazer uma postagem no Facebook? Eu vou falar, não, porque a moçada não usa Facebook, a moçada posta no Instagram. Então, mas é só para poder entender que tem espaço para essa comunicação e o grande público que vai ser o alvo do ensino da redação, pelo menos desse público que a gente trabalha, que é esse público vestibulando, esse público de colégio, essa moçada nova, se a gente não souber como a língua está agindo nas redes e como eles estão trabalhando com a língua, talvez eu vá ensinar uma redação que não afete, que não toque essas pessoas, esses estudantes, e aí fica difícil a gente conseguir ensinar alguma coisa que sistematize, sendo que o uso vivo da escrita para eles não é o ensino que a gente quer passar. Então, acho que se a gente conseguir chegar no espaço de atuação de linguagem do estudante e trazer esse espaço de atuação para a gente, buscando um diálogo, buscando as intersecções, acho que é bem bacana. Só para fazer um paralelo, se a gente for trazer as nossas músicas, as músicas que a gente gosta para a sala de aula, talvez a gente soe como velho, né? Assim, e a gente fica estacionado num gosto. Então é só para poder entender que as referências que a gente usa, talvez, ignorem, né, essas coisas, a gente ignora que os nossos estudantes não têm isso e tem outras formas de interagir, de discutir, de pensar. Então a gente precisa buscar entender quem é essa pessoa que está falando com a gente e trazer essa realidade um pouco para a sala de aula, né? Tentar fazer isso fazer mais sentido para eles. Acho que é um pouco por aí, dialogar mais. Se a gente achar que só aquilo que a gente fala é o que vale, é o correto, é o que está fazendo sentido, a gente não vai se comunicar. Então perde a base maior da pergunta da Rose. No contexto de comunicação pelas redes, poxa, se a gente não interagir, se a gente não buscar fazer parte da rede, a gente não se comunica.
Sim, e é bacana porque o que você está trazendo é justamente a proposta da nova pedagogia já há um tempo, né, de que nenhuma pessoa é uma folha em branco, né, elas têm têm algo a oferecer. E pensando na redação como identidade, nada melhor do que a partir de algo delas para poder preencher aquele grande texto aí que precisa ser produzido, né? E assim, Muito vocês bom. dois, né? Me corrijam se eu estiver errado, assim. Mas existem diferentes gêneros, de repente, que possam estar surgindo agora com a linguagem da internet, essa forma de comunicação mais difusa. Talvez a gente consiga participar, né, Paulo? Não sei se é de um processo de criação de novos gêneros, além de pensar numa nova estrutura, de repente. É um ponto legal. A gente aprendia na escola até um tempo recente, no momento em que a gente era estudante, a gente aprendia narração, descrição, dissertação. Só isso. E a gente não levava em conta quem participava, né, da situação de comunicação. Agora, hoje, se eu não tentar pensar só o podcast que a gente está fazendo aqui, ele não é escrito, mas ele é uma nova forma de comunicar, que vai atingir um público de um outro jeito, porque é uma necessidade nova da linguagem. Então, a sua pergunta é, a gente cria gênero novo? Cria, ou aprimora os gêneros que já existem. Por que a escola, de repente, não consegue ensinar isso pra gente? Até outros tipos mais técnicos, né? Uma ata, por exemplo, ou um currículo. Por que a escola não costuma, né? Porque, assim, falar que a escola não ensina, né? É generalizar demais, e aí eu vou tomar umas pedradas realmente com razão, né? Mas, em geral, a gente não observa, né? As escolas ensinando... Você acha que, se você fosse dar aula de português, Rodolfo, eu sou o entrevistado e eu que vou fazer a pergunta agora. Que lugar tem a ata para um garoto de 13, 14 anos? Que lugar tem um currículo para um garoto de 13, 14 anos? Não tem nenhum, ainda nenhum. Agora, se a gente for pensar num podcast, que já caiu até em vestibular, roteiro de podcast, talvez a garota já saiba fazer um podcast, já tenha, se não tiver o ferramental, ele tenha curiosidade. O que a gente, como professor, faz? Com um pouquinho, e eu nem vou dizer que a gente saiba mais de podcast, ou que a gente saiba mais das tecnologias, mas a gente talvez saiba um tiquinho mais de texto. A gente pode ensinar a refinar algumas coisas. Então esse é um ponto. Um parágrafo com ponto final, meu amigo, vamos falar de parágrafo primeiro. Texto técnico tem uma norma. Um e-mail de margem, letra 14, o que quer que seja. Aplicação da norma. Eu não tenho... Posso te interromper um pouquinho ainda, claro, Paulo? Lógico. Ainda também tem a questão, né, de que, embora sejam documentos técnicos que teoricamente tenham aí uma ordem, cada empresa, cada situação acabam escolhendo uma para si. Então, às vezes, você sai da escola com uma verdade absoluta, chega no mercado de trabalho e não é mais aquilo. É exatamente, né? O ponto. Então, é esse que é o ponto. Eu preciso saber aplicar a norma que me é proposta. Então, eu não sei se vocês chegaram a ter esse problema, mas era muito engraçado que na faculdade de letras, cada professor pedia um fichamento. Fichamento é baba, né? Vamos fazer. Só que para cada professor, o conceito de fichamento era um. Para alguns professores, o fichamento era só apenas retirar um trechinho e ponto. Para outros professores, você tinha que retirar o trechinho e comentar. Tem muita gente que fala do Bakhtin e já fala assim: o gênero é um tipo relativamente estável de enunciado, e para por aí. E aí passa um modelo pronto de redação, e esse modelo pronto é o que manda, né? Então não sei se é isso, não. A gente pode pensar que a ata da empresa A vai ser de um jeito, a ata da empresa B vai ser de um outro, porque vai atender às necessidades daquele grupo. Então a gente tem um esqueleto, o que seria um modelo de ata. Mas como é um tipo relativamente estável, eu posso mudar essa necessidade de acordo com aquilo que eu preciso trabalhar com o meu grupo, com o grupo que está usando esse material textual para se comunicar. Entende? Acho que é por aí. Não sei se eu respondo a pergunta. Não, respondeu sim, porque você vai no ponto, né? Exato. Primeiramente, a pessoa precisa só saber escrever, para depois... né, começar a padronizar e diversificar, né? E depois ela vai ter que entender como que ela vai se diversificar dentro do mercado de trabalho. E justamente pensando nesse contexto, nessa questão de vocação de escrita, né? Principalmente da escrita de textos
criativos, vou chamar de textos criativos aqui, que são contos, poemas, por exemplo, né? Então, assim, tem muita gente que não tem essa criatividade, né? Não tem essa vocação, na verdade. Mas isso continua sendo solicitado até na escola. Está falando de saber escrever, né? E a gente percebe que mesmo algumas pessoas não tendo essa criatividade para esse tipo de desenvolvimento de texto criativo, isso continua sendo solicitado, né, na escola, principalmente nas séries iniciais. E já que está falando sobre essa parte de escrita, Paulo, por que isso acontece? De repente você pedir ali para uma criança que não vai trabalhar com isso no futuro, para ela vai ser muito mais fácil fazer uma ata do que fazer no outro texto, né? Por que é pedido tanto isso para que eles desenvolvam? Não sei, eu não estou preocupado se a criança vai fazer um poema perfeito, tá? Eu diria que a preocupação maior é fazer a criança experimentar essa escrita. Talvez é ter a experiência do poema. A gente tem algumas técnicas de escrita que são legais. Se o meu estudante não consegue escrever um poema logo de cara, um poema do zero, a gente pode usar um decalque de um poema. O que é o decalque aí? Só para poder eu falar uma linguagem que fica fácil. De dar uma narrativa para o estudante e pedir para ele mudar o foco narrativo. Então a narrativa é em primeira pessoa e ele só tem que fazer um exercício de mudar o foco narrativo. A história da Chapeuzinho Vermelho contada sobre o ponto de vista do lobo, por exemplo. Ou contada pelo ponto de vista da Chapeuzinho. Hoje a gente constrói, eu tenho feito sempre isso com os meus estudantes, é tentar mostrar para eles o que eu quero que saia do texto. Eu nunca chego e falo assim, escrevam uma narrativa, escrevam uma dissertação. Mas eu vou construindo com eles o texto. O Carlos Drummond de Andrade tem um conto chamado O Entendimento dos Contos, em que ele coloca uma menina, que é uma contadora de histórias, que tem que criar um conto, que tem que ter caravela, pedras preciosas e satélites artificiais. Aí ela cria a história da Sertória e do Osmundo, é um conto delicioso, chama-se O Entendimento dos Contos. O conto começa assim: então você vai ter que me contar uma história que tem isso, disse o rapaz para a moça que acabou de fazer o mestrado de contadora de histórias. Aí ela começa a contar a história. É uma história de amor com a caravela, o satélite e as pedras preciosas. E no final ela fala, fim, acabou. Aí o cara fala, eu não entendi nada. E ela fala, assim são os contos são para ser lidos, não para serem entendidos, assim como a vida, né? E o mais legal aí é que é uma experiência de que talvez, se o sentido não ficar pronto, porque parece que a gente dá um modelo de texto e esse modelo é o que a gente espera. Vamos diminuir um pouquinho a expectativa e voltar nesse exercício que eu te falei do decalque. Porque se o menino conta a história da Chapeuzinho sob o ponto de vista do lobo, por exemplo, ele já tem a experiência, talvez não a experiência da autoria, mas a experiência mínima da escrita a partir de um exercício de alguma coisa que já é próxima dele. E aí você fala, tá bom, agora em vez de ser a Chapeuzinho, você vai contar a história da fita verde no cabelo? Então, se a gente for pensar em por que ensinar isso nas séries iniciais, então eu não preciso formar escritores, mas eu preciso garantir que meu estudante tenha a experiência, para que aí ele possa minimamente escolher. Mas é isso, se eu puder garantir que meu estudante tenha a experiência, então a brincadeira rítmica, quando você pega o café com pão do Manuel Bandeira, e pede para o estudante fazer isso com algum outro texto, sei lá, fazer uma paródia de uma canção ou de um poema, você já coloca a experiência da poesia da criança. Você vai ter que colocar no seu poema a palavra, sei lá, dicionário. Dicionário é difícil. Coloca a palavra ônibus no seu texto, que é difícil de rimar pra caramba, né? Mas é isso. É só para dizer para vocês, se a gente puder passar a experiência da escrita, da poesia, da pintura, da música, por que não passar, né? Então acho que na série inicial serve pra gente começar a plantar a sementinha, né? E assim, Paulo, com todos esses exemplos de contextos, realmente, assim, por que é tão necessário hoje que seja ensinado ou que se produza de fato, né? Muito mais do que ensinar, Paulo, mas por que é tão necessário produzir textos de caráter dissertativo e argumentativos? Por que eles são, de modo geral, tão solicitados em processos seletivos? Eu vou voltar numa resposta que eu tinha dado agora há pouco,
E lembra que eu falei que a gente aprendia dissertação, a gente aprendia na escola narração, descrição e dissertação. Então você percebe isso dessa época, inclusive. Então, você percebe que a dissertação mantém o seu lugar. Normalmente, quando a gente disserta no Enem, disserta no vestibular, o que quer que seja, os temas sobre os quais a gente disserta são temas abstratos. São temas. Uhum. Por exemplo, o problema da adoção tardia no Brasil. A discussão sobre os novos arranjos familiares. A questão do jeitinho brasileiro. Então, repara, são temas. Se você for colocar isso numa narrativa, talvez você não consiga. Escreva uma narrativa sobre infância. Escreva uma narrativa sobre respeito. Escreva uma narrativa sobre juventude. Uma narrativa, você precisa concretizar essa abstração. E concretizar essa abstração, por exemplo, vamos falar sobre a questão do menor abandonado. Você pega o Capitães da Areia, que é um exemplo de narrativa que tem, entre tantas temáticas, a temática do menor abandonado. Tá? Então, entre tantas temáticas. E é uma narrativa que concretiza isso. O texto dissertativo trabalha mais com abstrações e a gente usa uma citação filosófica. E a minha única crítica é que o pessoal não lê filosofia, não lê o artigo de história, ou de geografia, ou de biologia para usar. Pega aquela citação pronta e não sabe trabalhar com ela, porque ele não se apropria dela. Então, esse é um problema. Então, quando eu disse que você concretiza pela narrativa, porque normalmente o Enem, o vestibular que pede argumentação, ele pede uma discussão de alguma abstração. E concretizar essa abstração e fazer um trabalho com o exemplo do mundo real que você está trabalhando. E esse exemplo do mundo real pode ser o seriado. Eu quero falar de bullying na escola e discriminação nos anos 80. Então, e aí a gente vai chegar no ponto. Como é que eu argumento para defender ou não e que posicionamento eu tomo a partir daí? Aí que eu acho que entra o papel do texto argumentativo. E não do texto argumentativo em si, mas da argumentação. Como é que você vê essa situação? Vamos discutir? Por que a gente ensina o texto dissertativo argumentativo? Talvez para colocar o camarada numa forma, mas mais do que isso, para fazê-lo ter a experiência da argumentação. E, infelizmente, essa experiência da argumentação, ela não é tão democrática quanto deveria ser. Isso eu concordo plenamente. Realmente não é uma experiência democrática. Não está democratizada. E ela está se massificando para poder atingir objetivos de aprovação. Exato. É a impressão que eu tenho como educador. Lembra que o Enem, a FUVEST é um vestibular que nem todos os candidatos fazem a redação. A Unicamp, nem todos os candidatos fazem a redação porque são provas que acontecem na segunda fase. Mas o Enem, todo mundo faz a redação ou todo mundo tem a chance de fazer a redação. Este ano, o Enem 2020, vocês sabem, a gente teve mais da metade de abstenção, 51% de abstenção. Ainda assim, terrível. Foram mais de 2,5 milhões de pessoas que fizeram o Enem. Então você pensa 2,5 milhões de possibilidades de escrita. Vai ter coisa massificada? Vai. E o legal é isso, né? Porque um estudo mais sério do Enem pegaria amostras bem díspares, né, da qualidade do ensino. Desde o estudante que sabe usar uma quantidade de material aí, você vê o exemplo das redações nota 1000, que ainda assim usam formas, algumas usam formas, a gente sabe disso, mas redações que têm sim um papel autoral muito grande. Não sei, eu viajo muito nessa, porque é uma discussão que para mim é muito cara e me incomoda muito, sabe? Essa conversa me incomoda muito porque ela não é de fato democrática. Não, mas é justamente essa questão, né? Por não ser democrático, acaba sendo bastante solicitado, porque aí você escolhe justamente o candidato que você quer. E quando a gente fala de processo seletivo, a gente está falando justamente não apenas de vestibulares, mas até de grandes empresas que atualmente têm aplicado redação para poder selecionar o seu profissional. E só um ponto aí, você fala de empresa, Rose, eu acho que é muito curioso que quem vai avaliar a redação numa empresa, por exemplo, vai avaliar se o cara sabe acentuar e não se ele sabe argumentar. Eu não sei, eu tenho visto muita gente que avalia
das vezes que eu peguei de processo seletivo de empresa, que quem avalia, não avalia como você discute o assunto, mas avalia se você sabe acentuar e faz do teu julgamento de valor sobre isso. Então, se você é um bom mecânico e não faz uma boa redação, será que eu vou te reprovar pela redação se a vaga é para mecânico, por exemplo? Enfim, eu estou criando uma situação aqui extrema, mas para a gente perceber que, às vezes, quem vai te avaliar faz um juízo de valor baseado num modelo de escrita que não está preocupado com a escrita propriamente dita, o exercício da escrita da argumentação, mas com a norma linguística. E, a depender do que se trata, que quem avalia isso não é alguém que é habilitado. E, Paulo, assim, a gente sabe que a gente está falando sobre isso mesmo, né? Sobre essas técnicas desenvolvidas aí dentro dos textos dissertativos argumentativos que acabam atendendo a necessidade de um monte de empresas, de faculdades, né? Ou interpretações pessoais, igual você comentou agora, porque às vezes a pessoa só quer um candidato que saiba escrever, não quer saber o que a pessoa criticamente sabe sobre algum assunto, ela só quer saber se a pessoa ali sabe desenvolver um texto e acabou, né? Então vou fazer uma pergunta polêmica para você em relação a isso, tá? Se já existem essas técnicas desenvolvidas para a produção dos textos dissertativos e argumentativos, por que ainda é necessário a gente ter o modelo Enem, né? Que a gente está até chamando agora de dissertativo argumentativo /Enem. Rose, quando você me fala do modelo Enem, eu diria o seguinte, vamos pensar juntos. O Enem é um texto, é uma prova que pede um texto em que eu te dou um problema e eu tenho que propor uma solução. Beleza. É esse estudante que eu quero. É o estudante que consiga propor uma solução para um problema. É o cidadão, né? Exatamente. Que reflita sobre uma questão social. O que a gente vê na prática é que muita gente zera a redação por não atender o tema, enfim, por N questões que a gente viu aí nas estatísticas recentes que foram divulgadas, mas a gente vê que muitos estudantes não atingem o mínimo. O que eu faço com isso? Dou risada e fico por isso mesmo? Não acho que é por aí. Eu penso que o meu papel como professor, o nosso papel como professor, é tentar pensar e dizer assim, meu caro estudante, você precisa fazer essa prova, ou não é que você precisa também, tá? Mas esta prova é que te possibilita a entrada em várias universidades. Num primeiro momento, eu vou ser bem utilitarista aqui. Por que tem que ter um modelo Enem? Para o cara passar em algum vestibular. Só que isso é reduzir demais. Demais. Eu diria que o texto dissertativo argumentativo que atenda o que o Enem pede é o texto dissertativo argumentativo que tem a proposta de intervenção. Que, no seu sentido primeiro, eu vou me repetir, é aquele que proporá um problema e pedirá para que quem discute o problema dê uma solução para ele. Jogando no horizonte lá na frente, a redação do Enem é aquela redação que quer que você mostre, pela sua argumentação, como você vê um problema social. Seria essa a ideia. Eu estou sendo aqui, de novo, o mais otimista. Uhum. Então, esse que é o ponto. Então, para que serve a redação do modelo Enem? Serve para você pensar problemas. E aí, eu vou agora dar um ponto que a gente faz isso nos nossos cursos, na escola e tudo mais. A gente discute com os nossos estudantes, e eu diria que se eu tivesse tido as discussões que eu faço hoje com os meus estudantes, quando eu era estudante, talvez eu fosse hoje um adulto muito melhor. E talvez seja algo muito distante do nosso estudante médio. Sim. Então, quando a gente começa a trazer isso para uma discussão e ver que tem outras implicações, aí eu acho que vale a pena pensar num texto como o texto do Enem. Tá? Só que reparem, eu não estou falando do modelo de introdução, argumento A, argumento B, intervenção desconectada de tudo. Eu estou falando de uma reflexão de um problema que venha desde o começo do texto. E é essa ação. E aí, eu diria para vocês que, infelizmente, nem todo mundo chega nessa produção de texto.
Porque a gente tem uma disparidade de situações, de N problemas. A gente sabe que a nossa educação é completamente dispare, né? Toda truncada. E o modelo serve minimamente para dizer, olha, a gente queria no mínimo isso. E aí, infelizmente, muita gente não chega nem no mínimo. Sim. Embora os números de nota 0 sejam muito altas, não é fácil tirar 0 no Enem. Assim, então, ali, né, dentro do próprio manual dos estudantes, tem uma relação de considerações que não podem ser feitas, e mesmo assim as pessoas vão lá e fazem. E isso a gente já percebe a interpretação do texto. Se o manual está dizendo não pode fazer isso, que você pode correr o risco de zerar, e as pessoas vão lá e fazem, a gente já percebe justamente desde onde começam essas questões do problema de zerar uma redação Enem. E quem lê o manual, né? Quem lê o manual? Porque às vezes tem isso também. As pessoas, às vezes, nem sabem que tem manual. Porque isso acontece. Exatamente. E é só ver que muitas notas zeros que aparecem lá tem a ver com a frase de segurança que é colocada na capa da prova, né? Que não tem nada a ver ali, em nenhum momento dentro da prova pede-se para eu retornar naquilo. E às vezes a pessoa vai lá e escreve, ou seja, até a questão de não só de interpretação de texto, mas de percepção de mundo, de como que aquela informação é colocada, como ela entende aquela informação, na verdade, não como aquela informação é colocada, porque foi colocada de maneira clara, mas como que a pessoa tem acesso a essa informação. Por isso que é interessante que o Paulo comentou no início, né, que antes de uma boa produção, você tem que ter uma boa leitura, né, porque é uma coisa que acaba trazendo a outra. Também a gente está falando hoje de um público que está realmente, como a gente tinha comentado lá atrás, né, mais vinculado a uma realidade de comunicação curta, uma comunicação expressa, difusa, em memes, slogans, e aproveitando isso, né, porque, sim, a gente está numa realidade dos 140 caracteres, né, e para a criação desses textos mais curtos, Paulo, tipo slogan, meme, piada, os comentários até de haters ou não, né? É realmente necessário para isso ter algum domínio ou ter domínio de técnica de redação? Ou é um domínio de técnica mais imediato, mais espontâneo? Eu diria assim, tá? Muitas vezes o estudante que não consegue fazer a redação para o Enem não é o estudante que faz os 140 caracteres, tá? Então, esse é um ponto. Porque o estudante que não consegue ter o acesso à redação do Enem é o estudante que consiga fazer, ou tem as ferramentas para poder fazer a produção, né, de um meme ou de slogan. Então, só para poder amarrar isso, como eu disse para vocês, aí o Enem é uma prova muito democrática, no sentido que todo mundo pode fazer. Todo mundo assim, é todo mundo mesmo. Tem gente que já saiu da escola há muito tempo que vai fazer o Enem. A gente vê isso em fotos, em estatísticas, quando a gente vê na televisão e tudo mais, né? E muitas dessas pessoas não são as pessoas que vão ler o slogan, o meme, a piada, o comentário, sei lá, né? O texto de pequenos caracteres, poucos caracteres, né? Então esse é um ponto. No outro ponto, é a moçada que usa o slogan ou o meme, né? Eu tava dando uma aula esses dias, Viagem ao Centro da Terra, da Júlio Verne, tá? E eu fui mostrar para os meus alunos o Viagem ao Centro da Terra, do Rick Wakeman. E eu mostrei na aula, assim, eles ficaram pirados. Nossa, isso é legal! E a minha explicação era a seguinte: você pode usar as suas referências de literatura, de mundo, né? De leitura, para poder fazer a sua produção de texto, ou o que quer que seja. Aí, eu fui mostrar o Rick Wakeman e eu fui mostrar o Yes para eles, né? Fui mostrar o rock progressivo, né? Vou lá eu mostrar Roundabout. Aí, quando eu fui mostrar Roundabout para eles, tem aquele bem aquela parte inicial, né? Aí eles falaram assim: essa é a música do meme de To Be Continued. Eu falei: hã? Então, sim, eu aprendi com eles que a música do Yes
era a música de um meme. Eu falei, pera, vocês vão parar no meme ou vocês vão conhecer a música? Porque se for pra parar no meme, você corta a parte mais legal da música, que é tudo que vem depois da introdução. Então esse que é o ponto. Só pra dizer assim, mesmo um meme, eu posso produzi-lo com referência. O problema é que se eu ficar apenas naquele fragmento. Porque aí eu perco uma das coisas mais legais do mundo, que é a noção da intertextualidade, que eu posso fazer do diálogo de referências. E aí, eu posso usar, como eu usei nessa aula, a literatura do Júlio Verne, mas eu usei o rock progressivo do Rick Wakeman. E aí eles me vieram com o meme. Então, assim, Então aí vem a pergunta. Eu tenho que saber técnica redacional? Talvez uma das primeiras técnicas redacionais que eu diria é a seguinte. Quando a gente vai tentar contextualizar o texto que a gente escreve, a gente tem que saber o que a gente escreve, mas principalmente quem vai ler o que a gente escreve. Porque se você sabe quem vai ler o que você escreve, você sabe que determinado gênero cabe e outro gênero não cabe. E aí, talvez, Rodolfo, a parte da técnica redacional vai entrar aí, de fazer uma questão prévia, que é tentar identificar quem será o teu público. Quem é que vai ler o teu texto? Quem é o teu interlocutor? O teu interlocutor é um interlocutor definido? Ou é um interlocutor universal? Porque o meme, que os meus alunos me explicaram, se eles não tivessem me explicado, não ia funcionar. Então, esse é um ponto, né? Então, é só para dizer que eu preciso, às vezes, de referências para que aquilo que eu estou fazendo tenha algum sentido e que toque quem vai ler o meu texto. Tá? Que mesmo para fazer 140 caracteres ou fazer um meme bem feito, você tem que saber o que está fazendo. Com certeza, com certeza. Não, e é muito mais difícil você escrever um texto curto, porque você tem que condensar todas as ideias ali numa figura, né? Numa questão de 140 caracteres. E sim, é lindo isso, perceber como, por mais que de repente a pessoa esteja dizendo, não, eu não quero usar, eu não estou engajada neste mundo, a gente mostra o contrário. Não, meu bem, você está tão envolvido e você não está nem percebendo o quanto envolvido você está. Exato. Mas é o legal que a gente aprende muito com a moçadinha, viu? Isso é um ponto que eu queria deixar claro aqui. A gente aprende demais com eles. Com a Coralina, né? Sim. Tudo, né? Sim. E como, nossa. A gente mais aprende do que ensina. E assim, nesse fervor que a gente acabou chegando nesse momento aqui da entrevista, né? Descobrindo essas belezas todas, né, que um texto pode proporcionar, que as técnicas, né, que a gente fala, uma coisa tão fria, técnica, não. Como tudo isso pode proporcionar pra gente? Eu vou fazer a grande pergunta pro Paulo hoje você vai fazer essa pergunta. Paulo, e pra você, como é ensinar redação? Falando a real? Sim. É difícil pra chuchuta. É difícil. Adoro! Não, mas é verdade. É difícil demais, mas é muito gostoso. Sabe? É muito gostoso. Porque quando a gente vê o processo de transformação do nosso estudante, aí é muito gostoso. Ontem foi feriado, tá? Então, só para situar o nosso pessoal aí, hoje é sábado, ontem foi feriado, tá? E eu dei aula. Eu dei uma aula de 3 horas. Eu saí destruído da aula. O corpo não aguentava, a voz estava destruída. Mas sabe quando você sai assim, você fala assim, meu, que aula. Porque você vê o pessoal perguntando coisas e querendo saber mais. E isso é muito legal. Só que naquele momento era uma aula onde ninguém produziu nada. Então eu ainda não sei o efeito dessa aula, tá? Mas quando eu consigo acompanhar um estudante há mais tempo, durante 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e você vê a mudança do texto, aí é muito legal, sabe? Aí é muito legal. Então a gente ganha muito. Eu não tô preocupado se o cara tira 1000 no Enem. Às vezes não é isso que conta. O que conta é o cara, assim,
se emocionar com o progresso dele, sabe? E aí emociona a gente. Acho que esse é o ponto que me chama a atenção. Acho que é isso, sabe? Como é ensinar redação? É difícil. Mas é bom, tá? Mas é bom. Acima de tudo é bom. Acho que é isso, gente. A nossa missão pedagógica, né, gente? É difícil, mas é bom pra caramba. Oh, nossa, assim, ver o crescimento daquela pessoinha ali que você pegou, gente, é maravilhoso. E aí, retomando falas que a gente teve aqui durante o programa, né? É muito importante porque o texto justamente é a identidade da pessoa, né? É o que a gente fala nas aulas de produção. A pessoa não está vendo o seu rosto, ela não está vendo a sua roupa, ela não está vendo nada da sua identidade. Ela está vendo a sua parte mais íntima, que são seus pensamentos colocados ali no papel. Então, fazer com que isso chegue de maneira límpida para o outro, né, convincente e muito bem feita, né, muito bem escrita principalmente, né, Paulo? É de uma satisfação enorme, enorme. Exatamente, eu concordo muito com o que o Paulo falou, porque isso é o que nos estimula dia após dia. E fala para um estudante que quando você pega alguma coisa de um texto e você fala para ele, você sabia que você pensa assim, 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 sabe? Ele fala, mas eu não te falei isso, mas o seu texto falou. A gente fica despido, né, quando a gente escreve. Eu acho que isso é muito legal. Só para citar uma última coisa, muitas vezes os estudantes escrevem as narrativas, como eu disse para vocês, e colocam datas, ou colocam nomes. E essas datas, às vezes, são datas que é o aniversário de alguém, ou é o nome de um tio, ou é um amigo. Então, tem sentido. Eles dão pistas e não percebem. E isso é muito legal, porque você começa a desvendar. Aí é muito louco. Sou suspeito, gente, gosto. Nossa, Muito bom. Aí entra uma neuropsicologia linguística, né? Nossa, pois é, gente. Legal. Paulo, acho que, sim, além da Rosi, claro, mas sim, não temos palavras, assim, muito obrigado. A gente vai chegando aqui já ao finalzinho desse episódio. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter conversado com a gente, por ter cedido uma mega parte do seu tempo aí, tudo corrido. Valeu mesmo pelas palavras, pelos toques, pelas indicações, esclarecimentos, assim, pela visão maravilhosa que você tem de ensino, aprendizagem, educação, linguagem. É realmente muito legal, assim, é um prazer poder participar, né, dessa troca de ideias que você proporciona pra gente aqui no R3D2. Muito obrigado mesmo. E, por favor, apareça mais vezes aqui com a gente, converse mais com a gente. Eu acompanho o canal, tá? Gosto. Que bom! Nossa, eu agradeço demais, porque o Paulo é um dos meus amigos que eu admiro muito. Muito obrigada mesmo, Paulo, por a sua presença aqui conosco, viu? Contem comigo, tá? Contem comigo, a gente faz o trabalho de formiguinha, mas a gente tá junto, então vocês podem contar comigo. Olha que a gente cobra. Sim, por favor. Eu diria que, assim, perto dos bancos a gente fica melhor, né, para parafrasear, né? Podem contar comigo, tá? É sempre um prazer. Muito obrigado. Muito obrigada. E obrigado a você também que está ouvindo a gente, seja bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado aí pela sua audiência, pelo seu acompanhamento. E segue lá, tá? Por favor, curta a nossa página no Instagram e no Facebook, o @projeto.r3d2. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho no youtube.com/c/projeto-r3d2. E também continua seguindo a gente aqui no Spotify, que nós temos aí mais novidades e mais contribuições para você. E se vocês quiserem entrar em contato conosco pelo e-mail projeto.r3d2@gmail.com. E é isso aí, pessoal. Mega beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Até breve, gente. Beijo!